Bom, Rafa, vou tentar mudar aqui, alternar as perguntas que a gente estava falando, né? A gente começou falando sobre o Amplifica da outra vez. Eu acho que seria interessante a gente começar a falar sobre o Angra, sobre as novidades Tá do bom, Angra. E aí a gente. pode ser, Pode bora. ser? Uhum. Tá, e aí então me conta, tem CD novo? O que que tá por vir pra esse ano ainda? Bom, vamos lá. O Vamos lá. Angra está numa fase muito legal de entrosamento, de vontade, de pique, de vontade de trabalhar. Depois de alguns anos, né, sem tocar, a gente vem fazendo muitos shows. Desde setembro do ano passado, acho que junho do ano passado, foram quase 50 shows, né, Nossa. que é bastante, Hum. tocando de heavy metal e tal. Sempre, na maioria do Brasil, América Latina e tal. E a gente, paralelamente com essa turnê, vem produzindo também desde setembro um álbum novo. Então tem Uhum. sido uma agenda bem complicada, né? Os fins de semana shows, durante a semana o envolvimento com as composições, a pré-produção, a produção, a gravação. E agora, graças a Deus, está terminado o álbum, já está em fase de masterização e Nossa. planejamento para o lançamento. Certo. E aí tem previsão, mas ainda mais pro final do ano, né? A gente quer, a gente está correndo, porque demorou, a gente atrasou, né? Uhum. Então nós estamos correndo para poder lançar ainda esse ano. A gravadora está querendo jogar isso pro ano que vem. A gente acha que vai perder muito o time, né? O Uhum. quanto nós já preparamos o público, né? A expectativa do público, acho que vai perder um pouquinho. Então a gente está correndo e verificando a possibilidade de lançar ainda esse ano. Seria o novembro, né? Entendi. Espero que dê certo. Paralelamente, a gente deve gravar também, ainda esse ano, um álbum acústico, um show acústico. Uhum. Esse show, provavelmente, tocando música de toda a época, de toda a carreira, mas provavelmente vai ser lançado ano que vem. Ah, certo. E aí tem alguma novidade pra esse álbum? Como que, assim, você vê? Você acha que foi toda, todo feito desse tempo todo, né? Né? Querendo ou não, é um tempão que o pessoal tá aguardando por isso. Tem algum Sim. diferencial, assim, que você pode falar pros fãs? Cara, eu acho que é um álbum que, primeiro de tudo, procura confirmar, né, essa terceira geração da banda, né? A banda teve muitos grandes ápices aí, Uhum. né, na carreira, na fase com o André Matos e também na fase com o Edu. Esse vai ser o terceiro álbum, né, da fase Bruno Valverde, Fábio Lione e agora já o segundo com o Marcelo. É um álbum que tem muita participação nas composições, envolvimento do Felipe Andreoli, Sim. comigo, né? Então, eu acho que, assim, a gente está muito empenhado, porque para nós da banda é muito importante, né? Nos afirmar nessa formação. Então, ele vem com uma garra impressionante, muitas músicas, procurando como fala, passar por todos os diferentes, abordar, né, todos os diferentes estilos que o Angra procurou abordar, né, coisa épica, melódica, clássica, brasileira, prog, power metal, então tem um pouquinho de tudo. É bem variado, é um álbum longo até, um álbum Uhum. longo. No Japão provavelmente vai ser lançado duplo, porque vem com uma série de bônus. Então, eu Nossa. acho que é um momento especial para a gente. Esse álbum, mais do que tudo, celebra o que a banda é hoje. Por exemplo, o Fábio Lione, hoje está há 10 anos da banda, quer dizer, ele já ficou mais tempo que o André Matos, está há mais tempo na banda do que o André passou pela banda. Então, para a gente, tudo isso é muito representativo. Mostrar que é verdadeiro o que a gente faz, que é legítimo, que ainda trazemos a gente honra, né, o legado, mas a gente ainda traz novidades, traz coisas novas, procurando, procurando também chacoalhar em algumas, provocar, né, provocar em alguns casos, é bem legal. Que massa. E, paralelo a isso, vai rolar uma turnê agora na Europa, né? Eu acho que mencionar isso não poderia. Inclusive, né, o Angra vai estar lá no Sweden e estarei lá. E eu gostaria de Ah, saber, é gostaria de verdade. saber Você vai com a caravana, não é, Vou! de brasileiros.
Que Confirmamos legal! 42 pessoas, acredita, Rafa? 42 Vai pessoas, uma que legal! galera, vai uma Vocês vão galera. levar a bandeira, a Vamos, eu já comprei faixa? a minha, já tá guardada. Olha só, A que gente vai legal. estar lá. Inclusive, acho que vocês Tá. tocam às 4 horas da tarde, acho que na quarta, né? O pessoal do Sweden já lançou o aplicativo pra gente ir marcando, porque o aplicativo avisa, né, das bandas, porque são 5 palcos. E aí, queria saber da expectativa da turnê da Europa e também sobre o Sweden Rock, assim, que é um festival gigantesco, né? Eu já fui o ano passado, Sim. tô indo lá de novo, que eu amei, uma energia incrível. Me É. conta um pouquinho. Bom, o passeio pela Suécia já vale. A Suécia é um país incrível para se visitar, né? Sim. Ainda mais agora com essa onda de seriados vikings, né? A gente ali é o berço da cultura viking e tal. Mas o Sweden Rock, ele é um festival que reúne bandas do mundo inteiro e tal, tem um alto astral. É a terceira ou quarta vez que a gente toca lá, Que massa. mas faz muito tempo que a gente não toca. Por exemplo, o Marcelo Barbosa, ele está há 8 anos conosco e nunca tocou no festival europeu conosco. Quer dizer, Nossa, vai ser a isso primeira significa que vez. o Angra não toca em festivais da Europa há 8 anos. Então, ele Nossa. poder voltar agora é uma felicidade muito grande. Também porque esses festivais, um network muito bom, né? Você faz contatos, você reativa, você revê e reencontra pessoas de outras bandas que não tem há muito tempo, reativa conexões e amizades e tal. Então, é importante também por isso, e mostrar que o Angra está nativo, está vivo, está em atividade, isso é fundamental. E a expectativa pra turnê, porque é uma turnê curta, né? Acho que são poucos shows na Europa, né? Acho que é Londres, Suécia. Aí vocês vão na Dinamarca, ali em Copenhague também. Como é que... Vai ser curta, mas acredito que muito importante pra vocês depois de tanto tempo, né? E curta, mas simbólica, né? Porque a gente Uhum, vai tocar em 3 grandes festivais. A gente toca no Copenhague, a gente toca no Sweden Rock, a gente toca no Zeta da Espanha. Então, nesses festivais você consegue atingir muitas pessoas, impacta muitas pessoas, né? Não sim. só quem assiste ao show, mas que vem você no cartaz e sabem que você está por lá, porque a gente sabe que são muito concorridos os shows, são 5 palcos só no Sweden Rock, então Uhum. muitos shows acontecendo ao mesmo tempo. Mas o pessoal sabe que o Angra está lá e a gente está presente, isso aí é fundamental. E no meio da semana a gente toca em Portugal num show e na Inglaterra. Então, quer dizer, para preencher esses espaços, Uhum. ainda vai ter esse show em Portugal e na Inglaterra. Então, são 5 shows, é uma coisa rápida, mas que vai ser muito simbólico, muito importante para a gente. Que massa. E aí, Rafa, mudando um pouco de assunto, a gente fala um pouco sobre o Amplifica, sobre esse projeto muito bacana. Inclusive, que eu comentei contigo que eu faço reacts na minha live. A gente troca muita ideia, gosto de ver principalmente os músicos, né? Muita gente que eu não tava vendo, tava até comentando com o pessoal das lives esses dias. Tá, a gente tava assistindo sobre o Thiago Bianchi, né? Enfim. Como é que esse projeto tá trazendo essa representatividade toda dentro da cena, né? Não só no meio da música, mas acredito que não para os fãs, mas para todo mundo, assim, sabe? Eu acho que o Amplifica ficou uma coisa muito grandiosa, né? E virou referência, assim, para todo mundo. Que bom, né, que você falar isso que virou referência e tal. E vamos crescendo, né? Está 1 ano e meio, quer dizer, é um projeto novo, Uhum, mas já estamos com quase 140 episódios, bastante. 2 vezes por semana, então é intenso, são geralmente uma média de 3 horas de conversa, então é muito intenso, e para mim começou com uma coisa para minha satisfação pessoal mesmo, né? Eu gosto de música em geral, eu gosto de conversar com música, e a ideia era justamente essa, sentar para conversar com os músicos. Na época da pandemia, eu não sabia se eu ia voltar a fazer show, como seria a minha carreira, como que eu ia conseguir trabalhar, né? Uhum, Sem os eventos, sem os shows. E uma das coisas que eu já gostava de fazer, que eu tinha um canal, tem um canal, é o Injeção na Testa, um canal no YouTube, onde eu sento e converso sobre música. Mas eu percebi que eu fazia praticamente tudo sozinho. Mas eu percebi que não dava para fazer sozinho e que eu precisava de apoio. Aí durante a pandemia veio o tal do podcast, eu nem sabia o que era, e virou uma febre, tá, etc. Aí eu conheci o Igor e conheci o Deco, que é o diretor,
por caminhos diferentes, eu juntei umas pontinhas e falei, cara, eu acho que eu quero muito fazer um canal, né? Um novo canal, onde eu vou ter essa ajuda, eu não preciso fazer tudo sozinho, com mais ou menos a mesma ideia, mas muito mais bem direcionado, né? O Igor é um cara, um expert em comunicação, assim, direta, podcast, YouTube, né? Um cara que entende muito disso. E o André também, né? O Deco, o diretor, ele também entende muito. Então a gente Uhum. juntos elaborou isso, que tem aquela coisa, o despojamento do podcast, né? O podcast tem essa característica de serem conversas sem pauta, sem uma linha específica, conversas que sejam bem naturais, mas ao mesmo tempo são músicos ali que sentam, trocam ideia, às vezes tocam alguma coisa, e o pessoal que gosta, não só quem é músico, mas que gosta de assistir conversas sobre música, tem curtido muito o podcast, eu estou muito feliz e ele continua crescendo. Já temos 2 plaquinhas do YouTube Ah, de 100 mil inscritos. que incrível! É, Que a gente massa! tem, porque são 3 canais dentro do mesmo guarda-chuva, né? Uhum, Que é o canal Amplifica, onde a gente tem as conversas inteiras, 3 horas de duração. uhum, Aí o canal que é o Cortes do Amplifica, só com os pontos, vamos dizer, mais marcantes de cada conversa. E o uhum. Músicas do Amplifica, que são só os momentos musicais assim, mais legais e que a gente deixa lá no Músicas do Amplifica, né? E a gente, tanto no Cortes quanto no canal Amplifica, já atingimos mais de 100 mil com 2 plaquinhas. Nossa, parabéns, Rafa. E Obrigado. é muito legal, cara, porque não só eu, assim, né? Por mais que eu sou pianista, tudo, e eu gosto de ver, Ah, que legal. eu gosto de falar muito sobre música com os meus amigos que também tocam, mas, meu, atingiu públicos, assim, sem precedentes, né? Porque fala de tudo. Aí você vê, às vezes, né? Eu tava vendo do Thiago Bianchi na live outro dia, aí fala sobre outras coisas, né? Eu acho que isso traz um pouco o do aconchego, né? De ver vocês, assim, né? O pessoal que é fã de uma forma diferente, né? Isso é muito bacana. É verdade. Acho que aproxima, né, a Isso. relação do público com os seus ídolos, de certa forma. Desmistifica um pouco também, né, aquela coisa, como é que será, né, a vida do rockstar e tal. Uhum. Então, aproxima de maneira geral e mostra, e o fato de ser, vamos dizer, os interesses, né, dos músicos, as afinidades, que não são só a música, aproxima também do público que gosta de música, que se vê representado, se vê ali. Então, isso é legal. Ah, que massa. Bom, falar um pouquinho da parte de games. Eu já sei que você não Ah, joga legal. muito, mas me conta, como é que é essa relação aí? Como é que foi isso na infância? Como é que é com a sua filha? Me conta um Vamos pouco lá. mais sobre isso, Rafa. Se você tiver algum ponto que você consiga lembrar dos fliperamas. Então, eu videogame em casa nunca foi uma coisa que eu joguei muito, porque eu nunca tive videogame em casa. Meu pai era Uhum. contra, ele achava que queria destruir a educação dos filhos Nossa. e não deixava. Eu cheguei a ter um Donkey Kong, que é aquele joguinho da Nintendo que abre, né? É Sei. o primeiro que flipa assim, e aquilo foi uma grande sensação. Eu zerei aquele negócio lá, levava para a escola e tudo mais. Mas eu gostava era de fliperama. Eu pegava e juntava o dinheiro, ia de bicicleta até o fliperama e jogava nas maquininhas de flipper. E eu me lembro de uma que tinha lá em Itanhaém, né? Quando eu estava de férias, especialmente, que eu fazia isso, que era uma maquininha que chamava Fênix. Era Hum. de espaçonave, de tiro e tal. E você tinha que libertar a Fênix. E quando você libertava, ela virava um negócio ainda muito maior que você tinha que combater, né? Era muito legal. Eu passava, era um passeio para mim muito legal ir de bicicleta até lá, jogar o fliperama. E o fliperama tinha uma coisa da liberdade, poder passar, andar de bicicleta, sair na rua. Eu, assim, com, sei lá, 13, 14 anos, era a diversão, na minha época, era muito mais andar na rua e desbravar o mundo do que ficar em casa, né? Quando eu estava em casa, eu gostava de tocar. Eu gostava de gastar o tempo tocando violão, tocando piano, compondo Uhum. música e tal. Hoje, aí eu cheguei a comprar um PlayStation para minha filha quando era pequena, mas ela não se interessou muito. Eu achei que ia ser uma coisa que talvez a gente Vocês iam fazer pudesse juntos. fazer. Uhum. Mas eu também não tinha muito tempo para parar e ficar jogando. Acabou que o videogame já, sei lá onde foi parar. E
E é isso, hoje em dia eu jogo Sudoku e Cubo Mágico. Eu jogo Sudoku no celular Aham. e Cubo Mágico, né? Eu gosto dessa coisa da realidade, de pegar e tal, entendeu? Eu fazia Sudoku na revistinha, agora eu faço no celular, mas o cubo é um negócio que você pega e mexe. E então é isso, né? É mais a falta de hábito e eu sou um cara muito preocupado com o tempo. Eu começo a gastar muito tempo no jogo, eu já começo a falar, opa, esse jogo tá Tá querendo, desviando. desviando meu tempo de outras coisas. Porém, eu assisto série, eu gasto bastante tempo com séries. Esses dias eu assisti a Last of Us, Você assistiu que eu sei que tudo? é um jogo. Assisti É. tudo, assisti tudo. Gostou? Eu gostei, eu achei ok, Você achou né? ok? Eu achei ok. Vou falar minhas impressões. Certo. Como estrutura, é um pouco previsível. Eles sempre passam por uma cidade onde todo mundo morre e eles saem vivos, né? Quando você está fazendo um jogo, é legal porque você quer sair vivo. Se você Uhum. morre, quer dizer que você vai voltar para a cidade anterior, sei lá. Numa série, é muito fácil de vencer a fase, né? Ou seja, você sabe que eles vão vencer as fases, você não está jogando. Então, a emoção não é a mesma. Zumbi, essas coisas não é uma coisa que me fascina, eu acho meio besta. Mas eu gosto muito do assunto fungo, né? Eu sou um cara fascinado por fungos. Aliás, eu descobri a série mais por conta de um seriado que eu assisti sobre fungos. E comentando sobre o seriado sobre fungos, alguém me falou para assistir a série e tal, que tinha a ver com o negócio de É, fungo e e tal. esse fungo, ele tem aqui no Brasil, não sei se você já viu, é de uma formiga, né? Não sei se Sim, sim. é. Então, o mesmo fungo da formiga, Uhum. eles numa visão que ele se Que, adapta, que ele se né, mutou e ao tudo ser mais. humano e tal. É interessante, né? Essa coisa do que o fungo realmente quer sobreviver dentro dos outros ambientes e que isso pode virar uma realidade. Legal. É até curioso ficar pensando sobre isso, mas depois de alguns capítulos, essa surpresa tal, ela se perde, entendeu? Entendi. Mas legal, eu assisti até o fim e eu curti. Eu achei um pouco infantil a estrutura. Por exemplo, eu assisti o Mandalorian, né? O Uhum. Mandalorian é aquela coisa também, é o cara que bichinho desbravando o universo, sempre mata todo mundo e segue para a próxima. Esse tipo de estrutura de roteiro, depois de um tempo, me cansa, confesso, né? O cara com um bichinho de estimação, no caso do Last of Us é a menina, vencendo o mundo ali e tal. Ok, chega Você uma hora prefere assistir as séries ou os filmes, Rafa? Você gosta mais de série ou de filme? ambos, ambos. Eu adoro Os série. dois. Uhum. Eu adoro série. Um monte de série eu já assisti e gasto tempo. Não sinto que estou perdendo meu tempo, porque estimula tanto a criação, a criatividade, Sim. assuntos que são interessantes são discutidos. Por exemplo, a série Pose, né? A série Pose fala da cena de drag queens, né, em Nova York, lá no começo dos anos 80 e tal. E então é uma coisa muito humana e de assuntos que hoje são muito atuais, mas você vê também a realidade, né, daqueles primeiros que botaram a cara para bater e tal, o senso de coletividade que existe e Hum. as dificuldades. Então eu curto assistir também pelo lance da estrutura de roteiro, pelo lance das relações humanas, né? Alguns diálogos que os caras fazem são muito, muito legais. Eu gosto. Você tem uma série favorita, assim, que você gostou mais? Não sei, Ah, dos eu tenho. últimos tempos? Breaking Bad é assim, É, não tem como sensacional, né? comparar. Não tem como comparar. Mas tem uma série que fizeram na onda do Breaking Bad, muito legal, que é Ozark. Eu não vi essa. O, Ozark é uma série, ela é subestimada, porque os trailers, a parte dos posters, o marketing, não chega a chamar a atenção. E o primeiro episódio é meio assim, né? Você não sabe do jeito que é. Mas ela é daquelas séries que pegam bastante. Eu assisti aquela 1808, acho, que é acontece num navio, né? Nessa eu também não vi. Que fala de realidades paralelas, eu gosto bastante. Ou A é uma também que fala de coisa de anjos, esse tipo de coisa aí eu curto também. São muitas, muitas. Claro, Game of Thrones eu
inteira. Agora, tem séries, por exemplo, Merlin, né? Séries espanholas também, como a própria Casa de Papel, Uhum. gostei bastante. São muitas. Às vezes passam séries pequenas, por exemplo, O Gambito da Rainha, que é uma minissérie muito legal. Eu vi essa daí. Versalhes é muito legal. Versalhes é muito legal, porque mistura um pouco a história, né? Aquele momento lá na França, do rei Luís XIV, com a fantasia, todo romanceado, mas você consegue se imaginar. Vikings é legal também, porque também mistura um pouco de história e tal, com fantasia, né? Como que esses povos, né? Nórdicos e saxões se trombaram na história, com muita guerra, muita violência, e formaram os países que a gente conhece hoje. Então, é legal, eu curto. E pra gente finalizando, assim, essa parte de heróis, nada? DC, Marvel, tem uma preferência ou não? Cara, quando era moleque, eu gostava muito do Incrível Hulk, eu gostava, cheguei a gostar do Superman uma época, então eu fiz uma fantasia, né, de uma Ah, sunga vermelha e um pijama azul. sério? Então, eu gostava, eu peguei meu pijama azul, vesti a sunga vermelha por cima, arrumei um cinto amarelo, aqueles da minha irmã, de Nossa. porra de plástico, bem de criança, desenhei um símbolo S no papel, meti assim com durex, botei o cabelo para trás, assim, fiz um. Eu me lembro que eu gostava de fantasiar, né, de super-heróis, o Incrível Hulk também, e o Batman, adorava o Batman. E bom, vários outros super-heróis que não são de DC nem Marvel, né? Mas Ultra Seven, Ultraman, essa eu peguei Uhum. bastante essa fase aí também. Os Guardiões do Universo também, acho que chamava Guardiões da Galáxia, que Sim, eram os sim. foguetes, os caras que viravam foguete. Esse daí eu adorava. Você assistiu alguma coisa recentemente de super-herói que você tenha gostado, assim? Algum filme? Sim, eu gostei muito desses que fazem o super-herói meio desconstruído, tipo os Lost Boys, como é o nome? The Boys? Você The assistiu? Boys, É muito bom essa série. muito bom. Tem um outro também. Bom, os do. Ai, caramba. Não Tem, vou um, lembrar o tem nome. uma série da Marvel, acho que chama If, alguma coisa assim, que é um desenho que também é um. Eles desconstroem praticamente todos os heróis, Doutor Estranho, assim, vira praticamente uma coisa totalmente diferente. É um desenho, assim, uma animação. Super legal. Não sei se você já Tá. viu esse é bom. Eu curto. Não, não vi. Eu curto esses que desconstroem um pouco e tal, e acabam falando, entrando muito mais na relação humana do que no heroísmo do personagem. Né? Essa coisa do tipo, estou em perigo e o cara salva. Não é um negócio. É Nossa, mais do que mesmo, né? legal. Vibro. Eu não chego a vibrar muito, entendeu? Entendi. Ai, Rafa, acho que era isso. Acho que foi bem legal. Peço mais uma vez Tem desculpas. uma que Fala comigo. tem mais uma que eu indico, Sandman. Ai, Sandman, eu Sandman, assisti, é muito boa. bem legal. E tem outra, tem mais uma também, agora eu não lembro o nome, cara, também, desse construção, bem legal. O Depois, Watchmen? Não sei. não, esqueci, esqueci o nome. Mas se eu lembrar, eu te mando depois, Manda. tá bom? Tá bom, Rafa, obrigada. Desculpa mais uma vez, né? Tô dando um Imagina, trabalho gigante você ter vindo aqui novamente. Cara, só foi bom. agradecer. Você é uma pessoa incrível. Não é à toa que todo mundo fala o de tudo, do seu caráter, do seu sucesso. Eu acho que por você ser essa pessoa maravilhosa que você traz essa representatividade assim pra gente e não só como fã, né, falo, mas meu, muito orgulho, uma honra ter entrevistado você, ter tido esse bate-papo contigo, tá bom? Obrigada mesmo, Rafa. Obrigado, Cíntia. Obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo apoio aí, Obrigada. tá? Imagina. E tamo junto. Precisando, tô por aqui. Fechou, Rafa. Obrigada, viu? Estarei lá na Suécia, hein? Vou com a bandeira Ah, lá. verdade. É, não esquece. Verdade. Eu quero ver a caravana brasileira lá. Meu, é Vai ser bem muita legal. gente, Ficar Rafa. feliz. Vai não sei se você conhece a Elo Vidal, vai uma galera aí do meio, assim, Ah, conhecida. que É, bom. Ah, que legal. vai ser muito legal. Ótimo. A Vamos lá, gente vai então. estar por A lá, gente se vê Rafa. lá. Fechou, Rafa. Beleza? Obrigada, viu? Tenha um bom dia. Tchau, Obrigado. tchau.